Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Era uma noite chuvosa de sexta-feira em São Paulo, por volta das 2 da manhã. Eu tinha saído de uma festa no centro, daqueles eventos que começam animados e terminam com todo mundo exausto e um pouco bêbado. Meu celular estava com pouca bateria, mas consegui chamar um Uber. O app mostrou que o carro chegaria em 5 minutos. Um Fiat Uno preto, placa terminando em 666. Notei isso de relance, mas ri na hora, achando que era coincidência engraçada. O motorista se chamava Carlos. Foto de perfil de um homem de meia idade, barba grisalha, sorriso amigável. Nada de estranho. Eu estava na calçada da Avenida Paulista, debaixo de um toldo de uma loja fechada, tentando me proteger da garoa fina que insistia em molhar tudo. O ar estava úmido, cheirando asfalto molhado e fumaça de escapamento. Quando o carro parou, pulei para dentro rapidinho, aliviado. Boa noite, Carlos. Para o Itaim Bibi, por favor, disse eu, ajustando o cinto. Ele murmurou um boa noite rouco, sem me olhar pelo retrovisor. O carro estava impecável por dentro, bancos de couro limpos, um cheiro sutil de pinho do aromatizador pendurado no espelho. Mas algo me incomodou logo de cara. O rádio estava ligado baixinho, tocando uma estação de notícias antigas, como se fosse um podcast de décadas passadas. Vozes ecoando sobre um acidente de carro em 1987, com detalhes gráficos sobre vítimas. A viagem começou normal. O GPS do app indicava 20 minutos até em casa. Carlos dirigia devagar, respeitando os semáforos vermelhos, mesmo com as ruas vazias. Tentei puxar conversa para quebrar o silêncio. Noite ruim para dirigir, hein? Muita chuva. Ele virou a cabeça levemente, e pela primeira vez vi seus olhos no retrovisor, cinzentos, quase sem brilho, como se estivessem cobertos por uma névoa. Chuva é o de menos, respondeu ele, com uma voz grave que parecia vir de longe. O pior é o que a gente carrega no banco de trás sem saber. Achei esquisito, mas ignorei. Talvez fosse só um motorista filosófico. Olhei pela janela, as luzes dos prédios altos borradas pela chuva, pedestres raros correndo com guarda-chuvas. De repente, o carro virou para uma rua que eu não reconhecia. Ei, o GPS diz para seguir reto na Paulista, avisei, checando o app. Ele riu baixinho, um som seco como folhas secas. GPS não sabe de tudo. Às vezes, o caminho certo é o que ninguém quer pegar. Meu coração acelerou um pouco. Tentei cancelar a corrida no app, mas o sinal sumiu, barra de rede zerada, mesmo no centro da cidade. O carro agora seguia por uma via estreita, ladeada por prédios abandonados, daqueles que parecem saídos de um filme de terror. Janelas quebradas, grafites desbotados. O rádio mudou sozinho. Agora tocava uma música antiga, Hotel Califórnia dos Eagles, mas distorcida, como se o vinil estivesse riscado. Você pode check-out a qualquer hora, mas nunca pode sair. A letra ecoava, e Carlos começou a cantarolar junto, batendo os dedos no volante. Foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Olhei para o banco ao meu lado e vi uma mancha escura no estofado, como se fosse sangue seco, mas jurava que não estava ali quando entrei. O cheiro de pinho virou algo podre, como carne estragada. Carlos, para o carro agora. Quero descer, disse eu, tentando soar firme, mas minha voz tremia. Ele não parou. Em vez disso, virou o rosto para mim, e meu Deus, seu rosto. A foto do app não fazia justiça. A pele estava pálida, quase translúcida, com veias azuis pulsando de baixo. Seus olhos agora brilhavam com um tom amarelado, como faróis de carro antigo. Você me chamou, lembra? Eu sou o Uber que você precisava, disse ele, e sua voz não era mais rouca, era múltipla, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Olhei pelo retrovisor e vi. Sombras no banco de trás? Não, no espelho, atrás de mim, havia formas vagas, como silhuetas de passageiros anteriores. Uma mulher com cabelo longo, um homem de terno rasgado, uma criança com olhos vazios. Eles não estavam lá fisicamente, mas no reflexo, sim.
Pesquei forte, achando que era ilusão da bebida, mas quando abri os olhos, a criança no espelho sorriu para mim, um sorriso sem dentes, estendendo uma mãozinha espectral. O carro acelerou sozinho, ignorando buracos na rua. Agora estávamos em uma área que eu não conhecia. Parecia o cemitério da Consolação, mas à noite, com portões fechados e neblina rastejando pelo chão. Eles me chamam quando precisam de uma carona final, murmurou Carlos. Acidentes, brigas, overdoses. Eu levo eles pro outro lado. Mas às vezes, eu erro o caminho e pego um vivo por engano. Meu pânico virou terror puro. Gritei para ele parar, bati na janela, mas as portas estavam travadas. O app no celular piscava. Corrida concluída. Avalie seu motorista. Como assim? Ainda estávamos em movimento. De repente, o carro freou bruscamente em frente a um muro de tijolos velhos. As sombras no espelho se aproximaram, e senti toques frios nos meus ombros, como dedos gelados me puxando para trás. Você é o próximo? Perguntou Carlos, virando-se completamente, e seu rosto agora era uma caveira, com pele derretendo como cera. Não sei como, mas forcei a porta e saí correndo. Corri pela chuva, sem olhar para trás, até encontrar uma rua iluminada. Chamei a polícia, mas quando eles chegaram, não havia carro nenhum. Meu histórico no Uber mostrava a corrida cancelada por motivo desconhecido. Nunca mais usei o app à noite. Às vezes, sonho com aqueles olhos no retrovisor e acordo suando frio. Se você chamar um Uber tarde da noite e o motorista parecer errado, cancele, antes que ele te leve pro caminho sem volta. Trabalhar de madrugada em São Paulo e no ABC Paulista é um teste de resistência psicológica. Você aprende a ler o passageiro antes mesmo de ele entrar no carro. Sou André, tenho 38 anos e dirijo um Renault Logan. Faço o turno das 20 horas às 6 horas porque o trânsito é nulo e as corridas rendem mais. Mas a madrugada tem suas próprias regras. Era uma quinta-feira de garoa fina, típica do mês de agosto. Passava das 2h40 da manhã. Eu estava na região de São Bernardo do Campo, voltando de uma corrida longa, quando o aplicativo tocou. Olhei para a tela. O local de embarque era na estrada do Rio Acima, no distrito de Riacho Grande, uma área cercada pela represa Billings e por mata fechada. O nome da passageira era apenas L. A nota era 5.0, o que geralmente indica uma conta nova. Pensei em recusar, mas o destino era o centro de Santo André, o que me deixaria perto de casa. Aceitei. A estrada do Rio Acima não tem iluminação pública decente. Os faróis do Logan rasgavam a neblina espessa que subia da água da represa. O asfalto deu lugar à terra batida. O pino do GPS no mapa do celular indicava o acostamento de uma curva fechada, onde não havia casa alguma, apenas um barranco íngreme que descia para a água escura. Parei o carro. Destravei as portas. Fiquei olhando para os lados, com a mão na maçaneta, pronto para acelerar se fosse uma emboscada. Foi quando a porta traseira direita se abriu. A luz de cortesia do teto acendeu, iluminando a passageira. Era uma mulher jovem, aparentando uns 20 e poucos anos. Ela usava um vestido claro e um casaco de moletom cinza. O que me gelou a espinha foi o estado dela. Ela estava completamente encharcada. A água pingava do cabelo liso e escuro dela, formando pequenas poças no tapete de borracha do meu carro. Boa noite, Lívia? Perguntei, tentando disfarçar a tensão. Ela não respondeu. Apenas acenou com a cabeça lentamente, olhando para baixo, e puxou a porta. Bateu. Engatei a primeira marcha e comecei a dirigir. O cheiro dentro da cabine mudou em questão de segundos. Meu carro sempre tem cheiro de aromatizante de lavanda, mas, de repente, um odor insuportável de barro podre, lodo e água estagnada tomou conta do ar. Era um cheiro pesado, metálico, com um toque de ferrugem. A viagem até Santo André levaria uns 30 minutos. Coloquei uma música baixa no rádio para quebrar o silêncio constrangedor. A chuva pegou a senhora de surpresa, né? Tentei puxar assunto, olhando pelo retrovisor interno. Não houve resposta.
Mas o que vi no espelho me fez tirar o pé do acelerador. A luz dos postes que passávamos na rodovia iluminava o banco de trás. Não havia ninguém lá. Meu coração deu um soco no peito. Olhei para trás por cima do ombro direito, assustado. Ela estava lá, sentada no canto, com a cabeça baixa, a água ainda escorrendo pelo rosto pálido e pingando no banco de tecido. Voltei os olhos para a estrada, com as mãos suando frio no volante. Olhei para o retrovisor novamente. Vazio. O espelho refletia apenas o encosto de cabeça traseiro e o vidro traseiro embaçado. Mas eu conseguia ouvir a respiração dela. Era um som rascante, úmido, como se os pulmões dela estivessem cheios de líquido. KHRRR. KHRRR. Tentei racionalizar. Disse a mim mesmo que era o ângulo do espelho, a falta de luz, o meu cansaço. Entramos na rodovia Índio-Tibiriçá. O aplicativo de navegação estava no painel, iluminando meu rosto. Faltavam 15 quilômetros para o destino. De repente, a tela do celular piscou. O trajeto verde mudou drasticamente, recalculando a rota. A voz metálica do GPS soou pela saída de som do celular. Vire à direita em 100 metros. Olhei para a rua à direita. Era uma estrada de terra estreita, sem saída, que voltava direto para uma das alças da represa. Não fazia sentido nenhum. Moça, o GPS tá mandando entrar aqui na terra, mas o centro é reto. Vou seguir reto, tá? Falei, com a voz embargada. A respiração úmida no banco de trás parou. A temperatura dentro do carro caiu de forma absurda. O para-brisa começou a embaçar por dentro. Liguei o desembaçador no máximo, mas não adiantava. Então, a voz do GPS soou novamente. Mas não era a voz do aplicativo. Era uma voz de mulher, gélida, saindo do alto-falante do meu próprio celular, misturada com o som de água borbulhando. Você passou da minha parada. Pisei no freio com tudo. O carro derrapou no asfalto molhado e parou atravessado no acostamento. O motor morreu. O silêncio absoluto invadiu a cabine. Eu não tinha coragem de olhar para trás. Minhas mãos estavam grudadas no volante. O cheiro de lodo estava tão forte que eu comecei a sentir ânsia de vômito. Senti a temperatura despencar ainda mais na minha nuca. Algo se inclinou no espaço entre os dois bancos dianteiros. Uma gota de água gelada e barrenta pingou no console central, bem ao lado da minha mão. A água está tão escura lá no fundo. A voz sussurrou, a centímetros da minha orelha direita. O hálito cheirava a morte e peixe podre. Não olhei. Não gritei. Eu simplesmente abri a porta do motorista, pulei para fora e corri. Corri pelo asfalto da rodovia Índio-Tibiriçá sob a garoa, sem olhar para trás em nenhum momento, até alcançar um posto de combustível 24 horas a uns 2 quilômetros de distância. Fiquei sentado na loja de conveniência, tremendo e tomando café, até o dia clarear. O frentista chamou a polícia militar. Voltamos ao local com a viatura por volta das 7 horas da manhã. Meu Logan estava exatamente onde eu o havia deixado, com a porta do motorista aberta. Os policiais revistaram o carro. Não havia ninguém. O banco traseiro direito, porém, estava encharcado. Uma poça de água suja e barrenta cobria o tapete, e havia fiapos de algas verdes grudados no tecido do estofado. Quando abri o aplicativo para checar o histórico da corrida e mostrar aos policiais, a tela carregou em branco. A corrida não existia. Não havia registro de nenhuma passageira chamada L, nem cobrança, nem trajeto. O sistema dizia que eu estava desconectado desde a meia-noite. Eu vendi o Logan na mesma semana. Voltei a trabalhar em um escritório de contabilidade. Se você pegar um carro de aplicativo de madrugada na região do ABC, preste atenção no ar. Se sentir cheiro de água de represa, não olhe pelo retrovisor. Apenas pare o carro e saia. Era uma noite úmida e abafada em Praia Grande, litoral de São Paulo, por volta das 3 da madrugada. Eu tinha saído de um bar na orla, daqueles lugares lotados de turistas e locais misturados, bebendo caipirinha até esquecer os problemas do dia. Meu nome é Márcio,
e naquela época eu trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos no centro, turnos longos, estresse acumulado. Meu celular estava quase sem bateria, mas consegui chamar um Uber. O app indicou um Hyundai HB20 cinza, placa terminando em 789, motorista chamado Eduardo. Foto de perfil: um cara na casa dos 40, careca, óculos escuros mesmo à noite. Nada fora do comum. Eu estava na calçada da Avenida Costa e Silva, o mar rugindo ao fundo, ondas batendo forte na praia escura. O vento salgado bagunçava meu cabelo, e o cheiro de peixe frito ainda pairava no ar dos quiosques fechados. Quando o carro encostou, entrei no banco de trás, aliviado. Boa noite, Eduardo. Para o Boqueirão, ali na Rua Jaú, disse eu, conferindo o endereço no app. Ele acenou com a cabeça, sem dizer nada, e arrancou devagar. O interior do carro era comum, bancos de tecido desgastados, um crucifixo pendurado no retrovisor balançando com movimento, e um rádio sintonizado em uma estação encheando estática. Mas o ar-condicionado estava no máximo, gelado demais para uma noite quente, fazendo minha pele arrepiar. A viagem devia durar uns 15 minutos, seguindo pela orla. Tentei relaxar, olhando o celular, mensagens não lidas da minha namorada, preocupada com a hora. Eduardo dirigia em silêncio, mãos firmes no volante, mas notei que ele não olhava o GPS, o app no meu celular piscava o trajeto, mas ele seguia reto, ignorando as curvas. Ei, cara, o app diz para virar à esquerda na próxima. Comentei, tentando soar casual. Ele finalmente falou, voz rouca como se tivesse fumado um maço inteiro. Caminhos curtos nem sempre são os melhores. Eu conheço um atalho. Seu tom era calmo, quase hipnótico, mas algo no jeito que ele disse atalho me deu um frio na espinha. Ignorei no começo, achando que era só um motorista experiente. Mas então o carro virou para uma rua lateral, afastando-se da iluminação da avenida. As luzes dos postes rareavam, e entramos em uma área de casas velhas, daquelas abandonadas depois das enchentes sazonais, paredes mofadas, janelas tapadas com madeira, o asfalto rachado e cheio de poças refletindo a lua minguante. O rádio mudou sozinho, de estática para uma gravação antiga, como um sermão evangélico distorcido, falando sobre almas perdidas na estrada da vida. Tentei rir. Que rádio estranho, hein? Muda para algo mais animado. Ele não respondeu. Em vez disso, pelo retrovisor, vi seus olhos, pretos como breu, sem reflexo, fixos em mim por tempo demais. Meu coração começou a bater mais forte. Chequei o app, sinal fraco, mas ainda mostrava que estávamos desviando do roteiro. Tentei mandar uma mensagem para minha namorada, Uber estranho, me liga. Mas o envio falhou. O carro agora cheirava a algo úmido, como terra molhada de cemitério, misturado com um leve odor de enxofre. Olhei para o banco do passageiro da frente e vi uma mancha escura no chão, como óleo ou sangue seco. Jurava que não estava ali quando entrei. Para o carro, por favor. Quero descer aqui, pedi, voz tremendo um pouco. Eduardo riu baixinho, um som gutural que ecoou no carro confinado. Descer? Mas a viagem mal começou. Eu levo muita gente como você. Sojinhos, tarde da noite. Alguns nunca chegam. As coisas pioraram rápido. O carro acelerou por uma estrada de terra que eu não conhecia. Devia ser perto da Mata Atlântica, com árvores altas sombreando tudo, folhas roçando no teto como unhas arranhando. No retrovisor, algo apareceu. Não era só o reflexo do banco de trás vazio. Havia uma figura vaga, como uma sombra humana, sentada ao meu lado. Pesquei, achando que era cansaço ou a bebida, mas quando olhei de novo, era uma mulher, pele pálida, vestido rasgado, olhos vidrados olhando para frente. Ela não estava lá fisicamente, mas eu sentia o frio emanando dela, como se o ar-condicionado viesse do além. Quem é você? Murmurei para Eduardo, panicado. Ele virou o rosto levemente, e vi, sua careca agora parecia rachada, como casca de ovo, com veias pulsando por baixo. Eu sou o que sobra quando o acidente acontece. O motorista que pega os que caem na estrada errada. Como ela aí do seu lado, atropelada há anos, ainda esperando a carona final. Gritei, bati nas janelas travadas, tentei forçar a porta. O rádio agora tocava risadas ecoando, misturadas com gemidos baixos.
A mulher sombra virou para mim, boca abrindo em um sorriso sem lábios, e sussurrou: "Fica com a gente." Senti toques frios nos meus braços, como mãos invisíveis me segurando no lugar. O carro parou de repente em uma clareira escura, faróis iluminando cruzes improvisadas no chão. Túmulos? Eduardo se virou completamente. Seu rosto agora era uma máscara de pele esticada, olhos afundados brilhando vermelhos. Sua corrida termina aqui, Márcio. Bem-vindo ao atalho eterno. Não sei como escapei. Forcei a janela com o cotovelo, cortando o braço no vidro, e corri pela mata, galhos chicoteando meu rosto, o som de buzinas distantes me guiando de volta à civilização. Cheguei a uma rodovia, parei um caminhoneiro que chamou a polícia. Quando voltamos, o carro tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Meu histórico no Uber mostrava corrida cancelada, motorista indisponível. Até hoje, evito apps de carona à noite. Se você estiver em Praia Grande e chamar um Uber tarde, preste atenção no motorista. Se ele souber seu nome sem você dizer, ou se o carro cheirar a morte, cancele. Antes que o atalho te leve para onde ninguém volta. A pior coisa do aplicativo não é o risco de assalto ou o preço do combustível. É o fato de que você abre a porta do seu próprio carro para um completo estranho, dezenas de vezes por dia. Eu me chamo Sérgio. Dirigia um Chevrolet Prisma preto, rodando principalmente na região do ABC Paulista. Era uma terça-feira chuvosa, por volta das 3h15 da manhã. O asfalto da Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, brilhava sob os postes de luz amarela. Eu estava prestes a desligar o aplicativo e ir para casa dormir quando a tela do celular piscou no painel. Local de embarque: Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Destino: bairro Fundação, São Caetano do Sul. Pagamento: dinheiro. Nome do passageiro: Antônio. Nota: 4.9. Corridas de hospital de madrugada são sempre tensas. Geralmente é alguém chorando, recebendo alta tardia ou lidando com más notícias. Aceitei. Era caminho de casa. Parei o Prisma na entrada principal do hospital. A marquise estava vazia, exceto por um senhor idoso, de ombros curvados, vestindo um sobretudo marrom surrado e um chapéu de feltro. Ele acenou fracamente. Destravei as portas. Ele abriu a porta traseira direita e entrou com uma lentidão dolorosa. "Boa noite, seu Antônio?" perguntei, confirmando a corrida no celular. "Boa noite, meu filho." "É para a Rua Heloísa Pamplona." A voz dele era fraca, rouca e incrivelmente cansada. Parecia vir de muito longe. Iniciei o trajeto no aplicativo. Assim que ele fechou a porta, a atmosfera dentro do carro mudou. O ar-condicionado estava desligado porque chovia e fazia frio lá fora, mas a temperatura dentro da cabine despencou. Uma névoa fina começou a se formar na parte inferior do para-brisa. E então, veio o cheiro. Não era cheiro de perfume barato ou cigarro, comum em passageiros da madrugada. Era um odor cirúrgico, agudo. Cheirava a iodo, éter e algodão esterilizado. Um cheiro pesado de ala hospitalar. Entrei na Avenida dos Estados, margeando o Rio Escuro. A chuva batia no teto do carro num ritmo hipnótico. Olhei pelo retrovisor interno. O seu Antônio estava de cabeça baixa, olhando para as próprias mãos pálidas repousadas no colo. "Recebeu alta tarde hoje, hein, chefe?" "A chuva não tá perdoando." Tentei quebrar o silêncio, sentindo uma agonia inexplicável apertar meu peito. Ele demorou a responder. Quando falou, a voz parecia vibrar não no ar, mas dentro dos meus ouvidos. Eu não queria ter saído assim, sem avisar. Minha filha, a Marina, ela se preocupa demais. Eu precisava ver ela uma última vez. Precisava dizer que parei de sentir dor. O tom de despedida me deu um nó na garganta. Pensei que ele fosse um paciente terminal que fugiu do hospital, ou alguém com psicológico abalado. A família sempre se preocupa, seu Antônio. Daqui a 10 minutinhos o senhor tá em casa com ela. Ele não respondeu mais. Continuei dirigindo, mas a sensação de que havia algo errado só aumentava. O rádio do carro,
que estava sintonizado numa estação de notícias, começou a chiar. O chiado foi engrossando até virar uma estática estilhaçada, pontuada pelo som rítmico de algo apitando ao fundo. Parecia o som de um monitor cardíaco. Desliguei o rádio no botão, mas o chiado continuou saindo pelos alto-falantes por mais uns 10 segundos antes de morrer completamente. Chegamos ao bairro Fundação, uma das áreas mais antigas de São Caetano, cheia de casarões antigos colados uns nos outros. O GPS mandou parar em frente a uma casa de muro baixo e portão de ferro enferrujado. As luzes da casa estavam todas acesas, o que era estranho para quase 4 da manhã. Parei o carro e puxei o freio de mão. Chegamos, seu Antônio. Deu 22h50. Silêncio. Seu Antônio. Chamei de novo, virando o corpo para trás para olhar por cima do banco. O banco de trás estava vazio. Meu estômago afundou. A porta traseira não havia sido aberta. O pino da trava de segurança ainda estava abaixado. O cinto de segurança estava repousado no banco. Não havia ninguém no carro. Mas o cheiro de éter estava tão forte que meus olhos estavam lacrimejando, e o assento onde ele deveria estar sentado estava afundado, como se um peso invisível ainda estivesse ali. Eu não consegui respirar por alguns segundos. Minhas mãos suavam frio. Peguei o celular, tremendo, para olhar o aplicativo. A tela estava travada na tela de cobrança. Receber R$ 22,50 em dinheiro. Num ímpeto de desespero e confusão, desci do carro na chuva e fui até o portão de ferro. Bati palmas. Bati no metal. Em menos de 1 minuto, a porta da frente se abriu. Uma mulher na faixa dos 40 anos apareceu na varanda. Ela estava com o rosto inchado, vermelho de tanto chorar, segurando um celular na mão. Pois não? Ela perguntou, a voz embargada. Moça, desculpa o horário. Eu sou o motorista do aplicativo. É meio loucura, mas eu trouxe o seu Antônio do Hospital Mário Covas para cá. Ele pediu a corrida no dinheiro, mas ele sumiu de dentro do meu carro. A mulher ficou paralisada. A cor escorreu do rosto dela, deixando-a pálida como um lençol. Ela abriu o portão devagar, me olhando como se eu fosse um fantasma. Como era o homem que estava no seu carro? Ela sussurrou. Um senhor idoso. Sobretudo marrom. Chapéu de feltro escuro. Ele cheirava a remédio. Disse que precisava ver a Marina uma última vez para dizer que não sentia mais dor. A mulher começou a soluçar incontrolavelmente, tapando a boca com as mãos. Ela deu um passo para trás e apontou para o próprio peito. Meu nome é Marina. Meu pai se chamava Antônio. Ela ergueu o celular que segurava, mostrando a tela iluminada com uma mensagem do hospital. O hospital acabou de me ligar tem 5 minutos. Ele faleceu às 3h10 da manhã na UTI. Parada cardíaca. Eu olhei para o relógio do meu painel através do vidro do carro. Eram 3h45. A corrida havia sido solicitada exatamente às 3h15. Voltei para o meu carro em estado de choque. Quando sentei no banco do motorista e olhei para o celular preso no suporte, o aplicativo piscou e reiniciou sozinho. A tela de cobrança sumiu. A corrida sumiu do meu histórico, como se nunca tivesse existido. A única prova de que eu não estava louco era o banco traseiro direito. Ele estava vazio, mas o tecido estava congelando ao toque, e, esquecido no tapete de borracha, havia um pequeno algodão sujo de iodo, perfeitamente seco. Meu nome é Rafael, e eu dirijo Uber há uns 7 anos em Curitiba, no Paraná. Comecei isso depois de um divórcio feio que me deixou sem nada além de um Fiat Toro Preto, placa terminando em 456, e uma necessidade desesperada de renda. Turnos longos à noite, pegando executivos atrasados no aeroporto Afonso Pena ou jovens voltando de baladas no Batel. O frio curitibano ajuda a manter a cabeça no lugar, neblina densa nas madrugadas, ruas arborizadas que parecem sussurrar com o vento. Meu carro sempre impecável, bancos de couro aquecidos, um rosário no retrovisor que ganhei de uma passageira grata. Achava que protegia contra acidentes. Que ironia! Era uma noite gelada de outono, por volta das 2h30,
o tipo de madrugada em que o ar corta como faca e a garoa fina transforma as calçadas em espelhos escorregadios. Eu tinha acabado uma corrida no centro cívico e estava rodando pela Avenida Batel, faróis furando a bruma que subia dos parques. O app apitou, nova chamada. Passageiro chamado Lucas, saindo de um pub no Bigorrilho, indo pro Água Verde, Rua Petit Carneiro. Foto: um rapaz na casa dos 30, barba por fazer, jaqueta de couro. Aceitei, era perto, trajeto rápido pela Avenida do Batel. Cheguei no ponto em minutos. Ele esperava debaixo de um toldo, mãos nos bolsos, vapor saindo da boca com o frio. Boa noite, Rafael. Água Verde, por favor, disse ao entrar no banco de trás, voz cansada, cheirando a cerveja artesanal e cigarro. Acenei pelo retrovisor, notando seus olhos injetados. Noite longa, talvez. Arranquei suave, o motor aquecido contrastando com o exterior gélido. O rádio chiava baixo, sintonizado em uma estação de jazz antigo, notas suaves ecoando no carro confinado. Tentei conversa fiada. Frio danado hoje, hein? Melhor que o calorão do verão. Ele grunhiu um sim, distraído no celular. Mas aí veio o primeiro arrepio. O GPS piscava virar à direita na próxima, mas minhas mãos viraram à esquerda, rumo a uma rua secundária que eu evito, a velha estrada da Graciosa, só que urbana, ladeada por casarões antigos abandonados após as reformas da cidade. Fachadas decadentes, janelas como bocas escancaradas, o asfalto irregular batendo nos pneus. Lucas notou: ei, o app indica outro caminho. Atalho. Respondi sem pensar: sim, mais quieto assim. Mas por dentro, um pânico sutil crescia. Eu não queria ir por ali. Minhas pernas pareciam pesadas, como se algo as controlasse. O carro seguiu, a neblina engrossando, engolindo os postes de luz que piscavam intermitentes. O ar-condicionado, que eu nem tinha ligado, soprou um vento polar, condensando gelo nas janelas. Olhei o retrovisor. Lucas franzia a testa no celular. Sem sinal aqui, murmurou. Então o rádio mudou sozinho, do jazz para uma transmissão antiga, como o noticiário dos anos 80, falando de um acidente fatal na mesma estrada. Motorista perde controle em curva traiçoeira, passageiro não sobrevive. Tentei desligar, botões inertes. Foi quando percebi a mancha. No tapete do passageiro da frente, uma poça escura se espalhando devagar, como tinta fresca, cheirando a cobre oxidado. Sangue? Eu lavo o carro religiosamente. Não havia nada ali. Meu pulso acelerou. Lucas se inquietou. Para o carro, cara. Quero descer agora. Tentei, juro que tentei pisar no freio, mas o pedal resistiu. Minha voz saiu rouca, não minha. Descer? Ainda não terminamos a rota. Olhei no retrovisor de novo, e ali, ao lado dele, uma silhueta se formava na névoa interna. Um homem, terno rasgado, rosto cinzento como cinzas, olhos vazios fixos em mim. Não estava lá antes. Memórias alheias me invadiram. Um capotamento anos atrás. Não eu, dirigindo exausto, colidindo com um poste, o passageiro gritando antes do silêncio eterno. O carro desviou para uma via de terra rumo ao Parque Barigui, mas distorcido na neblina, árvores como garras estendidas, galhos roçando o teto com ruídos de arranhões. O cheiro agora era de decomposição úmida, como folhas podres em um cemitério. Lucas batia na porta. Me solta. As travas não cediam. O homem no banco de trás sorriu no reflexo, lábios rachados, e sussurrou na minha mente. Lembra, Rafael? Você me deixou na estrada gelada. Agora dirige para nós. Sempre. Flashes. Eu havia morrido há anos num acidente igual, mas algo me ancorava ao carro, coletando almas nas noites frias de Curitiba. O veículo ganhou velocidade sozinho, faróis iluminando cruzes brancas na beira da estrada, memoriais de vítimas antigas. Lucas gritava, forçando a janela. O fantasma estendeu dedos esqueléticos, tocando seu braço, e vi sua vitalidade esvaecer, pele empalidecendo como geada. Não, lutei internamente, mas a entidade gargalhava através de mim. Ele é o próximo. Como você, Rafael. Corridas sem fim. Meu reflexo no espelho rachava, pele esticando sobre ossos, olhos brilhando como brasas no escuro. Um lampejo de resistência,
Talvez o rosário queimando contra meu peito? E forcei o carro a parar numa clareira enevoada. Corre! Berrei, voz rouca mas minha. Lucas quebrou o vidro com o cotovelo, sangue jorrando, e sumiu na neblina. O fantasma dissipou, mas o carro estremeceu, vivo. Voltei à cidade tremendo, o rádio normalizando. No app, corrida cancelada, erro no sistema. Nunca mais aceitei chamadas naquela rota. Às vezes, sinto ele no retrovisor, esperando. Se você chamar Uber em Curitiba numa noite gelada e o motorista hesitar no caminho, cancele. Antes que ele te leve pro circuito eterno que eu rodo, sem escapatória.